Hoje falaremos sobre Willington, voltar para Deus. Willington bebeu álcool pela primeira vez tempo depois de frequentar a igreja em um sábado em Bogotá, Colômbia. Ele tinha 14 anos e cedeu à pressão de seus amigos. Após a primeira bebida, ele continuou bebendo quase todos os dias durante os 24 anos seguintes. Willington deixou a casa dos pais por 17 anos. Então ele foi morar com a namorada, com quem vive há 21 anos e com quem teve 2 filhos. Ele bebia toda vez que ele poderia, e como resultado de seu vício ao álcool, não conseguia guardar nenhum emprego. Um dia, um amigo de seu pai veio até sua casa e o encontrei bêbado. Willington, eu conheço seu pai, disse ele, o amigo cujo nome era Jaime. Por que você não volta para Deus? Você é adventista? Willington perguntou a ele, com dificuldade para falar. Sim, sou adventista, respondeu Jaime. Se você é adventista, cante o hino para mim, número 500 do Inário Adventista, ele lhe disse Willington. O hino era Além do Sol. Jaime cantou o hino e Willington ficou de pé a chorar. Quando a cantoria acabou, Willington disse seu versículo bíblico favorito, João 3,16. Esse dia marcou o início de uma nova amizade. Nos 3 anos seguintes, Jaime, ele continuou visitando Willington e dizendo-lhe, porque por favor, volte para Deus. Willington sempre. Ele respondeu o mesmo, sim, não se preocupe, eu farei isso. Mas ele não o fez. Jaime dava estudos bíblicos, mas Willington não tinha interesse neles. Embora Jaime e eu gostava dele e eles eram amigos, ele não queria passar tempo com Deus. Mesmo assim, ele defendeu o sábado como dia de descanso diante do companheiro e de seus 2 filhos, que frequentavam a igreja aos domingos. Não é necessário que você frequente aquela igreja, ele disse a eles. É uma perda de tempo. Sim, eles querem gastar seu tempo com sabedoria. Eles devem ir a uma igreja adventista do 7º dia. Como Willington continuou bebendo e não tinha uma renda fixa, ele se afundou em dívidas. Uma noite, Jaime foi visitá-lo com um pastor adventista e vários membros da igreja. A porta principal da casa era abriu, e eles entraram sem Willington percebeu. O pastor então pregou um breve sermão de 5 minutos, mas Willington não ele ouviu o pastor falar, mas pensou ter ouvido a voz do Espírito Santo. O sermão chegou até ele para o coração. Então, Jaime o convidou para algumas reuniões de evangelização que havia acabado de começar em uma igreja adventista. Sua mãe me pediu para dizer, volte. Adeus, ele disse a ele. Quando os visitantes partiram, Willington ele decidiu ficar em casa com sua família. Então seu filho de 12 anos se aproximou dele e disse-lhe, pai, você me disse que a igreja adventista do 7º dia é a igreja verdadeira. Por favor, me leve para uma igreja dessa denominação. Essas palavras moveram Willington, que decidiu levar sua família para os encontros de evangelização da igreja adventista. A conversa daquela noite surpreendeu Willington. Ele sentiu como se estivesse falando sobre ele. Ele pensou, como esse pastor sabe tanto sobre mim? Então ele começou a chorar. Ele pensou sobre seu alcoolismo e em suas dívidas. Sua vida de pecado pesou sobre ele bastante. Quando o pastor fez a ligação para se apresentar, Willington pensou, não posso, venha para a frente. Quando eu sair, irei ao bar bebida. E ele decidiu não se apresentar. Mas antes, até onde ele podia notar, ele estava parado à parte frontal das instalações com outras 17 pessoas. Ele orou silenciosamente. Deus, não posso estar aqui. Você sabe que vou beber esta noite. Após a reunião, ele foi ao bar. Enquanto bebia, ele refletiu sobre o sermão que acabara de ouvir e sentiu que algo dentro dele havia mudado. 3 semanas se passaram e, embora continuasse bebendo, toda vez que eu bebia, eu sentia que o Espírito Santo lhe disse, eu te ajudarei a sair beber se você tomar a firme decisão de parar. Na 4ª semana, ele disse para si mesmo, eu não posso continuar fazendo isso. Eu tenho que tomar uma decisão, seja por Deus ou por de álcool. No final daquela semana, no sábado à noite, ele escolheu Deus. Ele orou, Deus, eu não quero beba mais. Na manhã seguinte, ele voltou para orar, dizendo, Deus me ajude, um dia talvez para parar de beber. Para sua surpresa, não ele bebeu o dia todo.
Foi o primeiro dia dele de vitória desde que começou a beber aos 14 anos. Ele pensou, surpreso: pensei que nunca iria parar de beber, mas Deus me ajudou a alcançá-lo. Quando soube da notícia, ficou muito feliz. Willington estava voltando para Deus. Parte da oferta do 13º sábado, este trimestre, ajudará a abrir 2 centros de influência para ajudar crianças que correm o risco de cair no alcoolismo e na toxicodependência na Colômbia. Os centros de influência estarão nas cidades de Buenaventura e Porto Tejada. Obrigado por planejar uma oferta generosa para 28 de setembro. Willington estava voltando para Deus.